Alô. Ó, o controlezinho. Caros senhores, muito obrigado pelo convite da FGV. Eu vou dar a última palestra da noite e nós vamos falar de aceleração e viabilização para o uso industrial da computação quântica. É aqui que muda? Meu nome é Luiz Augusto, eu sou físico e matemático pela Unicamp e eu utilizo os computadores quânticos da IBM para estudar a teoria da relatividade no ITA. A ironia é que eu descobri que uma das contas que eu fiz essa semana dá para você calcular value at risk para o mercado financeiro. Então, é uma coisa muito interessante, isomorfismo entre teoria da relatividade, value at risk, utilizando computadores quânticos. Esse aqui é o professor César Lenzi, ele é o meu orientador, ele me ajudou a preparar esse material, mas ele não pôde estar aqui hoje, pediu que eu saudasse todos vocês. Amigos, para falar de computação quântica, a gente tem que entender onde nós estamos. Então, eu vou comentar uma história de uma maneira um pouco diferente. O ano era 1963. Esse aqui era o Richard Feynman, Prêmio Nobel da Física. E ele escreveu 3 livros de física. O terceiro livro era de física quântica. Então, no último capítulo, no último tópico, ele tratou de um assunto especial, a dinâmica da supercondutividade. Então, na última sessão do último tópico, do último capítulo, do último livro, ele trata das junções Josephson. E ele acrescenta uma nota muito curiosa, bem no finalzinho do livro dele, falando o seguinte: aqui estão algumas ilustrações de coisas que estão acontecendo nos nossos tempos modernos, o transistor, o laser e agora essas junções, cujas aplicações práticas ainda não são conhecidas. Sr. Feynman, seja onde estiver, obrigado pela sua dica. Nós pegamos essas junções, fizemos qubits, supercondutores, colocamos em computadores quânticos, e hoje a IBM utiliza essa tecnologia nos computadores deles. Isso é incrível. Isso só mostra que a nossa teoria quântica ela é forte e nós estamos construindo uma tecnologia em cima de algo forte. Senhores, sejam bem-vindos ao início da era quântica. Esse exemplo reforça isso. Nós não estamos cavalgando em nuvens. É uma teoria muito forte, é um século de estudos virtuosos que estão sendo utilizados para desenvolver a tecnologia que vai moldar o nosso século. Além disso, isso não é um capricho. Nós estamos assistindo a morte lenta da lei de Moore. E ela é limitada pela física quântica. Em 2021, a IBM lançou um transistor, na verdade um chip, que a distância entre os transistores era de 2 nanômetros. Alguém sabe o que é 2 nanômetros? É mais fino que um DNA humano. E nessa escala, as funções de onda dos elétrons começam a se interferir. Isso significa que é impossível confinar elétrons em regiões menores que essa, pelo princípio de Heisenberg. Ou seja, nós não temos saídas. Nós precisamos de uma nova forma de computação. E a pergunta que eu faço é: o que temos agora? Se não ficou claro para alguém, um computador quântico ele é uma máquina de interferências. E isso é completamente diferente de um computador clássico, que é um circuito eletrônico. Mas é uma máquina de interferências de quê? De ondas quânticas. Essas ondas têm 10 elevado a menos 10 metros, um ångström. É muito pequeno. Ou a 10ª bilionésima parte de 1 metro. Olha a precisão que a gente utiliza para fazer computadores quânticos. E para que servem esses computadores quânticos? Esses computadores quânticos podem servir para reduzir a complexidade de algoritmos. Vocês viram aqui alguns exemplos. Acontece, professor Tonheri, que o universo é hostil aos computadores quânticos. Sabe por quê? Um neutrino de uma explosão de uma supernova pode interagir com um qubit de um computador quântico e estragar esse estado quântico. Então, é muito difícil fazer um computador quântico. O universo está tentando o tempo todo estragar isso. E ele muda o estado desses qubits.
Esses raios cósmicos estão por toda parte. Você consegue observar a olho nu o efeito deles em qualquer instituto de física. Isso aqui é uma câmara de bolhas. E você consegue ver a olho nu em qualquer instituto. E é muito bonito. Quando o neutrino interage com o qubit, ele fica entrelaçado com esse qubit. E ele derruba o caráter quântico do qubit. Sabe o que acontece? O qubit vira um bit. O computador quântico vira um computador clássico. E tudo se perde. É aí que está o problema. Computadores gigantes, computadores ruidosos, computadores sensíveis, tudo isso dificulta muito a viabilização da computação quântica em escala industrial. Os computadores industriais precisarão de 1 milhão de qubits, nessa ordem. Não é só aumentar o número de qubits, e sim ter qubits resistentes, qubits que você possa gerenciar, que você possa medir e que você preserve o estado desses qubits. Nós dizemos que nós estamos na era NISQ, tá? Em português é era quântica ruidosa de escala, agora eu não me lembro. Mas em inglês está fácil. Noise Intermediate Scale Quantum Era. Essa é a nossa realidade. E o que nós podemos fazer com esses computadores quânticos ruidosos? Olha só, os nossos antepassados já passaram por esse problema. Esse aqui é o ENIAC, que algumas pessoas aqui, ou quase todas, comentaram sobre ele. Ele era um computador que tinha 40 toneladas, 18 mil válvulas, 70 mil resistores, 10 mil capacitores, precisava de centenas de programadores para escrever um único código e utilizava uma linguagem de cartões perfurados, Ana. Acho que foi a IBM que inventou isso aí, hein? Um único código, às vezes, precisava de 1 milhão de cartões perfurados. Muita coisa. Mas os nossos antepassados não estavam preocupados se isso aqui era escalável ou não. Eles queriam usar o que eles já tinham e toda a tecnologia que foi desenvolvida para fazer esse colosso funcionar. E isso tem que ser a nossa inspiração hoje em dia. A gente tem que fazer uso do que nós já temos. Usar o computador quântico no que ele é melhor. Por exemplo, tem 2 algoritmos que eu gosto muito. VQE, QAOA. O que eles fazem? Eles começam a computar no computador clássico. A parte mais custosa, e só a custosa, você joga num computador quântico. Isso significa que você consegue reduzir o tempo de execução de um algoritmo e criar uma vantagem de tempo ou econômica para resolver os seus problemas. Aliás, esses 2 algoritmos podem melhorar muito o método de Monte Carlo, que comentaram bastante, criando o Monte Carlo quântico. Se alguém aqui não sabe, o método de Monte Carlo é utilizado para criar análise de cenários, tá? Distribuições estatísticas. E esses algoritmos podem acelerar esse tipo de análise. O mercado financeiro adora isso. Por exemplo, se você quiser precificar um derivativo exótico, que poderia levar 16 horas, tá, para você fazer essa análise, com um computador quântico pode chegar a 4 horas. Hã? Nada ruim, hein? Sair de 16 para 4 horas significa capturar oportunidades no intraday que estariam sendo jogadas para fora. Tá bom? É claro, o computador quântico, para esse exemplo, não serve só para fazer uma análise mais rápida, mas talvez mais completa. Uma análise mais confiável e deixando de lado as heurísticas. Joga tudo para ver o que dá. De uma maneira pictórica, o método de Monte Carlo é como se fosse um tabuleiro de Galton. O bit, ele só pode fazer uma trajetória por vez, e você precisa de vários bits para você desenvolver uma estatística. O Monte Carlo quântico é diferente. O bit, ou qubit, agora ele pode estar em sobreposição. Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso significa que você precisa de muito menos recurso, tá, para fazer a sua análise. Isso não é tudo. Esses 2 algoritmos, VQE e QAOA, também podem ser utilizados para ajudar a gente a fazer simulações químicas. Por exemplo, o processo de nitrogenase, a fixação do nitrogênio na amônia, é um processo fundamental para a produção de alimentos. Ele consome 4% de energia
produzida no mundo. A ironia é que uma bactéria no solo de uma horta faz isso, a baixíssimo custo. A bactéria sabe um segredo que pode reduzir a emissão de gases por efeito estufa, que pode aumentar a nossa produção de alimento, e ela também sabe um último segredo, como a gente pode economizar 7.200 terawatt-hora de energia ao ano. Você sabe por quê? Você sabe por que a bactéria faz isso? Porque a natureza é um grande computador quântico. E nós precisamos de um computador quântico para simular a natureza, para simular a dinâmica das moléculas. A natureza é quântica e não binária. Além disso, os qubits dão boas ideias, porque se eles são tão sensíveis que até um raio cósmico pode alterar o estado dele, tudo que é sensível pode virar sensor. E esse aqui é um exemplo absurdo. Por exemplo, isso aqui que eu estou mostrando são imagens fantasmas. Sabe o que é isso? Eu pego um fóton, eu jogo naquela direção e eu consigo ver o que ele está vendo. Isso já é realidade. Isso pode ser utilizado e vai ser utilizado para exames médicos, será utilizado em radares meteorológicos e também vai ser utilizado pela área militar. Imagina? É um negócio interessante. Além disso, nós temos a criptografia quântica real, a criptografia mesmo, e a internet quântica. Empresas como a Evolution Q... Opa, saiu? Como é que foi? Aqui. Vamos voltar? O meu slide aqui, ele deu um peripaque. Perfeito. Empresas como a Evolution Q, fundada pelo Michele Mosca, um dos caras que assinam lá aquele QD que o Bradesco mostrou num relatório de risco, eles estão vendendo já um serviço de distribuição de chaves aleatórias, em parceria com a Agência Espacial Europeia. Um satélite distribui 2 fótons emaranhados, tá bom? E esses fótons emaranhados podem ser utilizados para formar chaves criptográficas fisicamente invioláveis. Isso é segurança quântica. Esses primeiros 2 exemplos que eu mostrei de algoritmos são algoritmos que já podem ser utilizados na indústria, já, na primeira geração de computadores quânticos parrudos. Esses últimos 2 exemplos são tecnologias que estão surgindo porque nós estamos estudando os computadores quânticos, igual nossos antepassados. Mas a pergunta é, como que isso pode evoluir? E eu sempre penso e volto na ideia do ENIAC. Se você pensasse em retrospectiva, esse é um computador que ocupa 180 metros quadrados, pesa 40 toneladas, consome 120 mil kilowatts, desculpa. Cada bit dura 100 horas. Isso significa que esse computador fica inoperante 50% do tempo, porque o resto ele está fazendo manutenção. Alguém poderia pensar o seguinte, esse computador não tem futuro, então não vamos utilizar. Só que aí surgiu um negocinho, o transistor. E o transistor revolucionou tanto aquele computador que era impossível de ser escalável, que hoje vocês conseguem comprar um computador numa farmácia. Um computador descartável por R$60. Antes de vir aqui, eu comprei um, quer ver? Vocês já viram um computador descartável? Clear Blue. A minha esposa usou um desse há 9 meses atrás para me dar uma notícia ótima, que nasceu sábado, a Letícia. Isso aqui é um computador descartável. Não foi usado ainda. Se alguém tiver na dúvida, pode pegar. Como evoluir? Talvez nós já tenhamos essa tecnologia que vai substituir o transistor. A IBM lançou, Ana, dia 15 de fevereiro desse ano, um artigo sobre uma tecnologia de lentes que consegue organizar até, na próxima geração, 100 mil átomos neutros. Nós estamos falando de 100 mil qubits que podem estar organizados para fazer a próxima geração de computadores. Gente, essa pesquisa aqui, amanhã vai fazer 1 mês. Isso é agora, isso foi ontem. Mas não é a única candidata. A Microsoft lançou um artigo em junho do ano passado
que talvez, na minha opinião, pode dar um prêmio Nobel. Tá? Eles conseguiram, um artigo revisado por pares, construir um estado novo na matéria, chamado estado ligado Majorana, que pode virar o próximo qubit. Acontece que esse estado ligado Majorana ele tem uma vantagem incrível. Ele já possui um código corretor de erros nativo deles. É uma coisa quântica diferente, um novo estado da matéria, uma teoria que foi desenvolvida em 1937. Curiosidade, em 1937, Claude Shannon fez um paper que ele conseguiu conectar os circuitos eletrônicos com a lógica booleana. Tá? Então, é o nascimento dos computadores, como nós conhecemos. E também foi o ano que Alan Turing desenvolveu aquele trabalho dele maravilhoso. Então, 1937 é um ano que talvez vai entrar como um ano para a história, tá? Nos próximos anos. Mas olha só, isso não é tudo. Tá? A gente também precisa popularizar a computação quântica para as indústrias absorverem isso. E o que hoje a FGV está fazendo é muito importante. Nós recebemos aqui um despejo de bons conteúdos que está nos colocando num local que tem 1% dos profissionais bem formados desse negócio aqui nessa avenida e na avenida lá de baixo, lá, Faria Lima. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, essa popularização é muito importante, mas tem que ser feita com muita responsabilidade. Por exemplo, há 2 semanas atrás, uma empresa na Austrália divulgou esse computador pessoal, 30 qubits, Coca Computing. Ontem eu descobri que não são, na verdade, 30 qubits. É um simulador de 30 qubits. E aí eu acho que o CEO da empresa perdeu um pouco a credibilidade e agora, quando eu olho para ele, eu percebo que talvez ele seja um Steve Jobs da Shopee. Isso é horrível. A gente não pode fazer isso. Mas nós temos uma salvação. Existem boas empresas que estão fazendo isso aqui no Brasil. Aliás, ali no fundo, a Dobslit é uma startup brasileira de São Carlos que vendeu o primeiro computador, presta atenção, o primeiro computador, não é um simulador, o primeiro computador quântico para o Senai. Tá? Então, eles estão fazendo vários trabalhos importantes e a venda desses computadores reais é algo importante. Esses computadores são importados e eles ganharam o direito de revender esses computadores porque eles têm um negócio chamado, aliás, valioso, nesse momento que nós estamos, credibilidade. Tá? Nesse mercado de euforia, credibilidade faz a diferença. Então, eu queria, ao final dessa palestra também, que vocês dessem palmas aqui para os nossos colegas. Pode bater palma, eles merecem, eles vieram lá de São Lourenço. Fizeram um trabalho incrível e maravilhoso. Senhores, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu queria saudar vocês, tá, por estarem aqui. Eu espero que no próximo encontro, e sugiro que vocês tragam os seus amigos aqui na FGV, e eu estarei feliz, tá, em aceitar um próximo convite para participar desse evento aqui com vocês. Alô? Alô? Funcionando isso aqui? Eu falo. Alô? Bom, depois de tantas apresentações, muito conteúdo, nós chegamos no momento que seria o momento ali do bate-papo, né, das perguntas e respostas e tudo mais. Só que, assim, pelo avançado da hora, nós decidimos aqui não ter essa sessão nesse momento, porém, todas as perguntas já foram coletadas ali pelo Cláudio. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos passar essas perguntas a todos os palestrantes, vamos coletar as respostas, tá? E vamos mandar por e-mail essas respostas para todos vocês. Né? Então, é essa a maneira que a gente vai conseguir tratar
essa condição no dia de hoje. Tá? No mais, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença dos palestrantes, quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que tenha sido informativo, tenha elevado o conhecimento de vocês nessa área e, pelo menos, tenha ajudado a vocês a montar um mapa, né, de como seguir adiante daqui. Então, novamente agradeço, muito obrigado, uma boa noite, bom retorno para vocês, um abraço. Acho que foi sábado.